Então, Igor, nossa, mas que história fantástica mesmo, de quando começou, de quando eu te conheci. E hoje a potência que é, né? E você continua sendo aí simpático, como sempre, gente boa, bacana, e continua empreendendo. Claro. E aí tá com esses projetos de crescimento muito bem, fantástico mesmo também. Sim. E voltando no assunto que eu falei, porque eu conheço sua mãe, você sabe que oração de mãe é muito forte, né? Muito. E aí, com certeza, teve muito joelho no chão da sua mãe. Muito. E tem até hoje, pode ter certeza, que ela vê as preocupações que você passa. E aí eu queria saber de você a sua relação com Deus. Como é que você, de tudo que você aprendeu, conforme eu falei, né? Que desde criança você aprendeu, você jamais esquecerá. E como é que é você hoje? Quando você está nos focos, você procura Deus, você sabe que tudo que você tem são bênçãos de Deus. Sim. Minha relação com Deus, ela começa, acho que desde quando eu nasci, assim. Meu pai foi um cara que ele sempre falou muito de Deus, minha mãe também, né? De uma forma bem artificial. Então, meu pai não foi aquele cara que me levou no culto católico de domingo, porque quando eu nasci, anos 80 não tinha neopentecostal, né? Uhum. E eu lembro que teve uma época que ele frequentou a igreja de crente mesmo. Neopentecostal. Sim. Aí começou ali na Universal, depois Mundial, enfim. E nessa época não tinha essas neopentecostais, né? Que é esse novo jeito de pregar e tal. E aí, quando meu pai se converteu, há muitos anos, na Universal, cara, isso eu tô falando há, sei lá, 30 anos atrás, ele se converteu e, cara, ele virou crentão mesmo, assim. E ele aprendeu muito na Universal. Aí, acho que ele se deparou ali com algumas coisas que já não servia mais para ele. Sim. Deu um passo para trás. Ele conhecer Jesus. Placa de igreja não é que vai levar ninguém. Aí deu um passo para trás, aí depois aí o apóstolo Valdomiro saiu da Universal, montou a Mundial, e aí ele cara, o Negrão é bom, vamos atrás do Negrão. Aí foi atrás do Negrão, e aí ele se converteu de novo ali na Mundial e tal. E a minha história com Deus eu sempre tive, mas a minha história com religião, que é coisa do homem, foi aí que eu falo sempre que eu não sou da Mundial, mas eu aprendi muito na Mundial. Por quê? Eu entrei na Mundial também, mas por livre e espontânea vontade, nem tinha falado pro meu pai, eu fui sozinho e achei uma energia incrível no começo ali. Cara, aprendi muito de umas coisas que eu não sabia, de Bíblia, de tudo, cara, de sentir as coisas, de sentir a palavra de Deus ali, de entender que Deus você tem que sentir, você não tem que entender, sabe? Cara, esses segredos de Deus, saca? Que você tem que sentir. Deus, assim, esse sentir, você tem razão. Porque, assim, eu sou adventista, tá? E eu costumo falar assim, não tem placa de igreja. Sim. Porque senão o cara chega, não, você tem que ser da igreja tal. Não, a igreja tal é errada, a igreja tal é certa. Esse sentir, você está certíssimo. Porque, na verdade, Jesus, quando voltou para o céu, que Jesus vai voltar para nos buscar, né? Claro. Porque lembra que eu te falei do meu filho? Se eu não tivesse a grande esperança de que um dia a gente fosse nos reencontrar, viver tudo junto no céu, que Jesus voltaria, aí eu estaria desesperado, né? Sim. Mas eu tenho esperança de rever meu filho de novo. Sim. E, por conta disso, então o que acontece? Quando Jesus subiu, Jesus deixou o Espírito Santo. Claro. Esse é o seu sentir. Sim. O Espírito Santo que te toca, te move, você não precisa ir pra igreja. É bom sim ler a Bíblia, porque o Espírito Santo vai falar para você através da Bíblia. Sim. Né? É bom, talvez, ir numa igreja, talvez não. É bom ir na igreja, claro. De preferência que você encontre a igreja certa, as igrejas que são mais tradicionais, né? Então é importante também, mas não por causa da placa da igreja. Não. Mas é importante não desligar, porque religião já se chama religar. Sim. Então, né? Religião. Então, o importante é você não desligar de Deus. Aí, Igor, tenho certeza que aí, esse mesmo que é o sentir que você falou, que é o Espírito Santo, vai sempre te levar para o caminho certo, para a hora certa. Na hora certa, se você tiver que, lá na frente, quando você tiver já milionário, você já tá. Quando você já estiver cansado de ganhar dinheiro, mais milionário ainda, e falar, agora eu quero uma certa paz,
Aí o Espírito Santo fala, então, agora vem mais perto de mim aqui. Sim, sim. E aí é a hora de você... Sim. Porque eu mesmo já mudei muito também, mudei bastante por conta da religião, fui acalmando também, a gente vai mudando, Sim. a gente vai mudando os pensamentos. É bênção, viu? A minha esposa é de berço, né? Congregação. Ela é congregação de criança. Ai, que bacana. E eu sempre falo que o óbvio só é o óbvio quando a gente sabe as respostas. Então, eu não conhecia esse modo tradicional de... Eu pensei que tradicionalismo era o catolicismo, né? E não é, tem nada a ver. E quando eu conheci a congregação, eu me apaixonei pelo órgão, Aí, pelo respeito que as pessoas... Porque assim, quando eu comecei na congregação, é uma igreja muito tradicional e é uma igreja que está ficando muito velha. Já falei para eles isso. E tem algumas regras que isso eu não gosto. Espanta alguns jovens, inclusive. Total, 100%. Perfeito. Só que eu não gosto dessas regras. Entendo perfeitamente. E um dia um ancião falou assim pra mim, eu via que toda vez que eu chegava lá ele me tratava muito bem e sempre me colocava no melhor banco. E eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, pra minha mulher, pra minha sogra, que cara, são bem fervorosos assim, congregação. Eu falei assim, eu nunca vou pôr um terno pra ir na congregação, tá? Se eles me aceitarem, eles vão ter que me aceitar. É claro que eu não vou chegar de short lá, que também é uma falta de respeito. Perfeito. Mas eles vão ter que me aceitar com uma camisa, com uma calça jeans, com um tênis. Eles vão ter que me aceitar. Eu não quero de terno, perfeito. Porque se eles não me aceitar, aí, cara, aí... Algo tá errado também. Algo tá errado. errado. Deus não é tirano. Deus... Cara, pelo contrário, eles me pegaram no colo e falaram, filho, eu preciso muito de você aqui. Eu falei, cara, mas tem esse lance aqui de vocês... Não, esquece isso. Isso são regras antigas que não cabe mais e eu preciso... A igreja precisa enjovenescer, ela tá muito velha, eu preciso de jovem que nem você. Perfeito. A gente quer aprender com você. Eu falei, porra, meu, que legal, velho. É muito bom ouvir isso de vocês, assim. Não, eu vim aqui pra aprender. Então, é uma troca de experiência, cara. E cara, assim... Aí depois de 1 ano de igreja, eles foram na minha casa. Cara, isso não acontece numa igreja normal, né? Exatamente. Aí o cara me ligou e falou, posso ir na sua casa? Deus tocou no meu coração aqui pra gente bater um papo. Foi claro. Olha aí que legal. E assim, achei uma puta experiência, sabe? Eles irem na minha casa, foi um papo super legal. Enfim, foi ótimo, assim. Então a minha experiência de religião é essa. Essa é a minha última religião aí em congregação. É a igreja que a gente tá aí. A gente foi muito a célula lá do Rina também, ali do Bola de Neve, a minha casa do Rina, mas... o Almir Lima lá do... Também é amigo do Rina, lá, e da Bola de Neve também. O Almir Lima perguntou aqui, ó. E aliás, para finalizar o seu comentário que você falou, essa sua história com Deus, bacana, e ainda teve essa outra experiência com o Rina. E aí eu já emendei aqui no Almir, porque você falou na hora, ele já tava com o comentário aqui, né? Ele é da Bola de Neve, ele vai direto ali naquela da... Onde era a casa de show, né? Como é que era? Olímpia, isso mesmo. A pergunta do Almir Lima aqui, ó. Qual o momento difícil que quase desistiu deste sonho e o que te fez continuar? Cara, momento difícil eu tenho até hoje, tá? Então, se eu fosse ligar para um momento difícil, eu tive muitos momentos difíceis, assim. Mas acho que o pior momento, assim, é quando você se depara com muita conta e não tem dinheiro. Eu falo sempre que quando você paga seus boletos em dia, até surge uma felicidade dentro de você. Pagar boleto é muito prazeroso, mas não ter o dinheiro para pagar boleto é doído. E eu falo sempre que um bom pagador sem dinheiro ele também não paga. Então você sabe que essa frase é do Mané? Ah, é? Acho que você aprendeu lá atrás, Pode ser. O Mané falava isso pra mim. Eu sou bom pagador, mas tenho dinheiro. Mas ele usava de uma forma ruim, eu acho. Ele usava pra dar golpe, eu acho. Mas é isso, eu acho que eu já Cara, eu já tive, falando aí de boletos e de Deus, eu já tive experiências assim... teve uma vez que eu fui na igreja e o pastor olhou pra mim e eu tava bem assim, triste, porque eu lembro até hoje, velho, eu fui no Unibanco ali da 7 de abril, era Unibanco,
E eu lembro que eu tinha 3 boletos de 10 mil reais para pagar na segunda e eu só tinha 10 mil reais. E eu fui num culto domingo e o pastor virou para mim no meio de 10 mil pessoas e falou, seja forte e corajoso. Aí falou de Josué. E aquilo bateu como um soco na minha cara, assim. Eu falei, cara, essa palavra foi pra mim mesmo, assim. Eu senti que foi pra mim. E eu fui embora muito energizado e muito feliz e muito forte. E no outro dia, eu peguei os 3 boletos e peguei os 10 mil reais e fui pro banco pagar. Eu falei, eu vou chegar lá e vou fazer um Nidunité e vou pagar. Aí eu dei pra menina um. A menina falou, cara, esse boleto eu não tô achando. Eu falei, como assim não tá achando? Não tá no sistema, não existe. Não, então tá. Daí que eu vou ligar pra empresa, eu vou entender. Tá, toma outro aqui. Aí começou. Cara, estranho, velho. Também não. Não. Ela falou, estranho. Esse boleto, ele foi prorrogado sozinho. Ele foi prorrogado há mais 15 dias. Nossa, cada um. Aí eu falei, então e esse aqui? Não, esse tá normal, mas é só os 10 que eu tinha. Nossa, foi escolhido, não foi por você. Não, eu falei, meu Deus do céu. Aí cheguei, aí voltei pro meu. Eu tinha uma salinha, liguei pro boleto lá que não tava existindo lá. Ela falou, não, cara, esse boleto deu um erro aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou prorrogar 10 dias pra você. Aí eu consegui pagar todos os boletos. Sem ter que pedir, você ganhou o prazo dos 3. Entendeu? Nos 2 que exato, então assim, foi. Eu falo sempre que momento difícil é quando você não tem dinheiro ali. E eu já passei muito por isso. Muito. E qual que foi a outra pergunta mesmo? Não, e como é que você passou disso? Passou por isso? Não passou eu passei por Deus te ajudando aí. Vai similar ali da palavra. Eu falo sempre, no meu livro eu falo muito na palavra persistência. A pessoa tem que persistir.